De imediato, eu vou passar a palavra à senhora Eleonora Freud. Bom dia. Mais para cá. Bom dia, com grande alegria. Hoje nós estamos compartilhando com os vereadores, com os técnicos da Câmara Municipal de Curitiba, as informações relativas aos dados fiscais da Prefeitura nesse momento, acumulado aí o ano até agosto. Quero fazer um agradecimento especial aos vereadores hoje presentes, que no momento, há 4 dias da eleição, estão aqui firmes, participativos e colaborando nessa avaliação fiscal do município. Um agradecimento também muito especial aos servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba, aos diretores, coordenadores, técnicos, que trabalham arduamente e cada vez com um nível de responsabilidade cada vez maior, e fazer também uma referência importante em relação à administração, Serginho, o vereador Serginho do Posto. Nessa gestão, nós contratamos, entre contadores, analistas financeiros e auditores, quase 70 novos profissionais. Isso é muito importante, porque dá um tom da gestão em relação a seu processo de continuidade, de capacitação técnica, em relação à gestão financeira do município. Então, quem compartilha comigo sempre a apresentação é Oliveira, que está aqui ao meu lado, e ao longo aí dessa apresentação a gente vai trazendo algumas novas informações, juntamente com o secretário Fábio Scatolin, que a gente acrescentou ao longo desse processo também informações muito importantes em relação aos investimentos realizados. E hoje é um dia atípico, né? Nós temos 2 audiências públicas. Agora pela manhã aqui na Câmara e à tarde audiência pública da Lei Orçamentária 2017. Então, nesse momento, passo a palavra a Oliveira, e lembrando também, de uma forma muito significativa, aqui os servidores da Câmara Municipal de Curitiba, especialmente a Aline, que fez uma bela apresentação em relação aos resultados financeiros e fiscais da Câmara até agosto. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Pode passar, por favor? Então, vamos apresentar aqui o resultado parcial da gestão fiscal do exercício 2016, acumulados de janeiro a agosto de 2016, com base já na legislação já comentada, por favor. Então, aqui está a Constituição, a Lei Complementar 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas portarias, a Lei Orgânica do Município e a Lei PPA, a Lei do Lua. Por favor. Bom, para fazer a apresentação da gestão fiscal, eu preciso fazer, então, uma contextualização, que o objetivo é apresentar a gestão. Então, é necessário começar com a execução orçamentária da receita e despesa, de seguida vamos para a receita corrente líquida, que é base para fazer os limites, e de cima dos limites vamos tratar, então, de pessoal, da dívida consolidada mobiliária, da concessão de garantias e prestação de crédito. E também, daí o ponto alto da apresentação é a avaliação das metas, que é o resultado primário nominal, e aí, em seguida, algumas outras informações na área de saúde, educação e outras. Bom, começamos então com a execução orçamentária da receita, por favor, onde, assim, do valor previsto de 8.300.000, já foi executado 64%, ou seja, 5.374.000, decomposta da seguinte maneira: despesas, receita corrente, 4.822.000, 68%, portanto, do valor estimado, que a gente vai detalhar mais adiante. A receita de capital, 15%, 107 milhões dos 686 previstos. E no total, então, da receita, receita com exceção da extra orçamentária, dá 63%, ou seja, 4.930 em relação a 7.730. Por favor. Bom, aqui já começamos a abrir um pouquinho as receitas. Receitas correntes, aquela de 68%. Então, temos aqui a tributária, que também vamos abrir em seguida. Foi executado 68% dos 2.326 projetados. Então, deu 1.596. As contribuições, que aqui é COSIP e dos servidores,
227 milhões dos 329 previstos. Receita patrimonial, aplicação financeira, 341 milhões. Aqui está incluso a aplicação financeira da RPPS, da Prefeitura e dos mais fundos. E aí tem os serviços, do valor previsto de 992 milhões, já foi executado 514. Aqui, dentre os valores, está o transporte, que é o chamado Fundo de Urbanização de Curitiba. Transferências correntes, que também vamos abrir em seguida. Dos 2.800 previstos, foi executado ou arrecadado 1.874, 66%, portanto. E outras receitas correntes, que aqui tem dívida ativa, potencial construtivo, enfim, uma série de valores. 267 milhões dos 308 previstos, ou seja, 86%. Da receita capital, foi executado, portanto, 15%, ou seja, operações de crédito, 16 milhões. Aqui na operação de crédito tem recursos que entrou esse ano da externo e interno, agência francesa, e do BID, da Caixa Econômica. 16 milhões recebido dos 118 previsto. Alienação de bens, 883 mil. Aqui são 8 imóveis alienados, lotes, Abranches, Pinheirinho. E aqui tem transferência de capital, a maioria deles é convênios aqui com a União Federal, na sua maior parte, 25 milhões dos 518 previstos, e outras receitas de capital aqui, 52 milhões. Essa aqui refere-se aos depósitos judiciais, já desde 2015. Então, em 2016 foi recebido um valor, esse valor, então, é transformado quando ele é feito o pagamento dos juros, pagamentos da dívida, enfim, né, precatórios. Então, foi transformado esse ano em 52 milhões. Só uma informação importante, que essa lei dos depósitos judiciais, que foi aprovada no passado pelo Congresso Nacional, Curitiba é o único município, né, a nível Paraná, incluindo o Estado, que conseguiu internalizar esses recursos dos depósitos judiciais. E foi o único, entre todos, em decorrência principalmente da sua, enfim, total transparência e em relação também a que todos os nossos débitos, principalmente dos precatórios, estavam em dia. Ou seja, depois de uma profunda avaliação do Tribunal de Justiça, nós tivemos a liberação e essas liberações continuam ocorrendo, claro, não no volume tão significativo como a gente teve ano passado, mas de uma forma ainda muito significativa e importante. A lei, quando foi aprovada no Congresso, estabelecia quais eram as possíveis áreas de gasto desses depósitos judiciais. Em primeiro lugar, precatório, como a gente já pagou os precatórios, passa esse item, e o segundo é dívida fundada. Então, esse recurso está sendo utilizado prioritariamente aí no ano de 2016 para pagar a nossa dívida fundada. A próxima, por favor. Bem, então aqui, ainda dentro dos itens, agora vamos para a receita tributária, aquela de operação própria da Prefeitura. Nesse caso aqui, de IPTU, foi executado 82%, ou seja, 430 milhões dos 324 previstos. Vou botar o óculos aqui. Depois de renda-fonte, 68% dos 199 recebidos, 297 executados. ITBI, 168 milhões dos 319 previstos, 52%, portanto. ISS, do 1.080 já foi executado ou arrecadado 703 milhões, ou seja, 65%, e taxas, 94 milhões recebidos dos 115 previstos, 82%, portanto. A próxima? Só em relação ao desempenho dos tributos, a gente vai falar das transferências, mas de receita tributária até o mês de agosto. Então, em relação aos nossos principais tributos municipais, o ITBI
ele teve uma queda nominal em relação ao mesmo período de 18% e real de 25%. Isso é influenciado, claro, pela questão do mercado da construção civil, né? Houve um claro desaquecimento pelos 3 anos de PIB negativo. O ISS teve um crescimento nominal de 3,86% e uma variação negativa no período de 4,69%, e o IPTU cresceu quase 16% nominal e 6,34% real, muito baseado na legislação que foi aprovada na Câmara em 2014. O quadro a seguir ele é um dado bem interessante, então, da receita tributária, incluindo IPTU, taxa de lixo, ITBI e ISS, mostra, né, como tem acontecido esse comportamento nos últimos anos em Curitiba e a nossa dificuldade em relação, né, a uma gestão financeira para equilibrar quase 2.600 equipamentos, folha e todas as despesas que temos. Então, mostra claramente que, nos últimos anos, da receita tributária, que é responsável por quase 51% da receita do município, que essa queda vem acontecendo de uma forma significativa. Então, comparando janeiro a agosto dos anos, houve, de uma forma mais contundente, uma queda de menos 0,4% em termos reais no período de janeiro a agosto de 2015, de 16, comparativamente a janeiro a agosto de 2016 a 2015. Então, um esforço brutal que principalmente os municípios fazem e têm feito nos últimos anos para lidar num momento absolutamente atípico em relação ao PIB e em relação ao crescimento das suas receitas. Continuando, então, dentro das receitas ainda temos as transferências correntes. Nesse caso aqui, dos 66%, dos 2.800 previstos, foram arrecadados 1.800, ou seja, 66%, que compõem as seguintes receitas. Cota parte FPM, 60%, ou seja, 142.900.000 dos 237 previstos. SUS, 64%, 528 dos 823 previstos. FNDE, 66%, ou seja, 52.600.000 dos 79.400.000 previstos. ICMS, 61%, ou seja, 440.600.000 dos 720 milhões previstos. IPVA, 326.700.000, ou seja, 86% dos 337.600 previstos. Convênios, 6.243.000, e Fundeb, 344 milhões dos 530 previstos. E outras transferências, são diversas delas, né? 32 milhões dos 69 previstos. Uma coisa aqui? Aqui um dado interessante, chamou muito a atenção nesse fechamento dos números, o Fundo de Participação dos Municípios, né, que é o recurso da quota parte que a gente recebe no governo federal. Pela primeira vez em muitos anos, o repasse acumulado do ano de 15 em relação a 16, nós recebemos menos em 2016 do que em 2015. Também um reflexo contundente em relação à economia, o que está acontecendo a nível nacional, e principalmente esse imposto que é muito sensível ao cenário econômico, que ele é, né, decorrente de aportes que são feitos nesse fundo do IPI e também do imposto de renda. Então, em agosto de 15, a gente já tinha arrecadado, acumulado, 168 milhões de reais. E em 2016, 167,5 milhões de reais, comparativamente ao ano anterior. E o que a gente via era crescimento real, né, ao longo do tempo, ou pelo menos nominal. Então, no Fundo de Participação dos Municípios. Então, imagine o cenário daqueles municípios a nível nacional que dependem muito, que é a grande maioria deles, de repasses do governo federal e do governo estadual. Em relação às transferências estaduais, houve um crescimento nominal de 10,7% e real de 1,6%.
Mas, por outro lado, no ICMS, a gente tinha uma projeção, quando fechamos o orçamento em setembro do ano passado, né, e foi votado na Câmara, a gente previu uma arrecadação, esse ano, uma transferência do ICMS de R$900 milhões. As nossas projeções é de que, provavelmente, há uma estimativa que até o final do exercício a gente só receba R$836 milhões. Próximo, por favor. Vamos para as despesas agora. As despesas, a exemplo da receita, foi executado 56%, 4 bilhões e 708 em relação a 8 bi 338 previstos, ou dotação inicial, sendo despesas correntes, que vamos abrir daqui a pouquinho, 4 bi 132, 62%, de capital 206 milhões, 21% dos 978. Então, as despesas com relação ao seu total, exceto o intra, então foi 4 bi 339, 56%, portanto, dos 730. Então, aqui já percebe-se a despesa executada menor que a receita. Próxima. Aqui nós abrimos, então, as despesas correntes, 62%, portanto, pessoal, desculpe, 2 bi 391, 60%, portanto, dos 3 bi 925 previstos, juros e encargos da dívida, chamado serviço da dívida, 45 milhões e 800, 71%, e outras despesas correntes, que aqui estão, 2 bi 63, estão todas as outras despesas, com exceção do pessoal e juros, que tem saúde, educação, meio ambiente, roçada, giz, caneta, enfim, todo tipo de despesas estão aqui nesse outras despesas correntes. Só fazendo uma retrospectiva em relação à questão de despesas correntes, incluindo juros, encargos da dívida e também principal, na gestão, desde janeiro de 2013 até maio de 2016, que foi o último dado que eu peguei, a Prefeitura já pagou de principal e juros da dívida 626 milhões de reais. Desses 626 milhões de reais, 153 milhões de reais são os recursos que foram pagos em relação à novação, que eram aquelas despesas que não foram empenhadas na gestão passada e que um grupo, em torno aí de 100 fornecedores, tem recebido esse recurso ao longo desses últimos 3 anos. Então, de inovação já foi pago 153 milhões, 153 milhões, para o BID, 147 milhões de reais, estou pegando os valores mais representativos. É importante salientar também que nesse valor de 626 milhões incluem também os precatórios, que já foram pagos de 71 milhões de reais. Dos dados mais significativos também, o PAC da Copa, 52 milhões de reais, e alguns desses investimentos que a gente encerrou o seu pagamento, como foi o BID 1, ano passado, que tratou do financiamento das ruas da cidadania, o PROUCA, que era um recurso com o BNDES de computadores nas escolas, que também já está encerrado. Então, ao longo também dessa apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre investimentos. A relação de despesa capital agora, 206 milhões executados, 21%, portanto, da dotação inicial, sendo investimentos 74 milhões, como a secretaria vai ser demonstrado daqui a pouquinho, inversões financeiras, 4 bi 87, inversões financeiras são valores repassados para aumento de capital da Coab, 3 milhões e 500, e para a URB mais 500 mil, e amortização da dívida, 128 milhões e 600, 89% em relação ao previsto. A próxima. Acho que é com... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na Câmara hoje para fazer essa exposição. Na minha parte de investimentos, Curitiba tem uma carteira de contratos bastante importante aí, o que foi 65% iniciados na gestão do prefeito Gustavo Frutti, número de 265 contratos, que perfazem hoje 468 milhões 678 mil reais em andamento,
nós estamos com 749 milhões, e aguardando ordem de serviço, empenho e licitação, 50 processos, em torno de 143 milhões 694 mil, que perfaz total de 497 contratos e 1,3 bilhões de reais em investimentos. Todos nós sabemos que momento de crise, momento de desaceleração do crescimento, o investimento é a variável que mais sofre. De um lado, você tem que a receita não acompanha o crescimento aí das despesas, e com isso você tem que fazer ajustes. Normalmente, esse ajuste é feito na variável investimento. Toda a cidade, todas as famílias em geral, dado que você tem uma queda de receita, ou seja, uma previsão de receita que não ocorre, você tem que ajustar em alguma maneira. Então, a variável que mais sofre na desaceleração é a variável investimento. No nosso caso, aqui de Curitiba, tanto as despesas de custeio, manutenção, mas principalmente a variável investimento, tem sofrido com a recessão. Não obstante, a Prefeitura de Curitiba tem conseguido manter esses investimentos na cidade e até mesmo começando outras obras. Nós temos importantes obras em andamento, como a linha verde, o trecho 3.1, que vai avançando lá da Vitor Ferreira da Cruz até o Solar. Ao mesmo tempo, estamos fechando e está pronto agora para a ordem de serviço o 3.2, que é o viaduto ali, a trincheira da Fluvialice. Obras importantes com o BID, do Portais do Futuro, do Bairro Novo e de Santa Felicidade, estão em andamento, devemos concluir até o final do ano. E vários CMEIs estão sendo concluídos esse segundo semestre, com recursos do governo federal, ainda viabilizados a partir de 2013, e principalmente aí, agora lá com recursos do BID, estamos já licitando em edital em andamento da Fluvialice. Com isso, a Prefeitura de Curitiba consegue manter um conjunto de investimento bastante importantes, quer seja na área de mobilidade, quer seja na área de educação e na área social, como esses portais do futuro, mantendo essa capacidade de investimento. Era isso que eu tenho a dizer. A próxima? Tem mais 3. Esses são os contratos que foram concluídos nesse ano de 2016, um conjunto de obras aí de pavimentação, de inclusão, estações de sustentabilidade, mobilidade, que mostram esse compromisso da cidade com a melhoria da qualidade de vida de toda a população. E aí temos também o nosso programa de governo, ou seja, pelos nossos acompanhamentos, pela nossa metodologia, que já vem de longo tempo sendo colocada, de cerca de 353 compromissos que o prefeito Gustavo Frutti teve lá no seu plano de governo em 2013, ele já cumpriu até esse segundo quadrimestre aí 78%. Estão em andamento 17%, 3% não vai dar para cumprir, e a governança externa aí é 2%. Esperamos, estamos ainda com mais 5 meses para você avançar aí de agosto. Esses dados, na verdade, são de julho, não avançaram em agosto como quadrimestre da Lei de Responsabilidade. Pretendemos ainda cumprir vários desses compromissos, esses que estão em andamento, pretendemos cumprir uma parte significativa, 50%, e ao final talvez a gente tenha um número um pouquinho maior dos não cumpridos, mas que, dada a crise financeira, a crise que o país vive, nós entendemos que foi uma gestão bastante exitosa naquilo que ela se comprometeu, ela de fato cumpriu grande parte desses seus compromissos. Próxima. E aí tem,
depois, isso está aberto, vocês têm na nossa página na internet, você tem por diversas áreas aí que o plano de governo foi priorizado, você tem todos os compromissos, vocês têm os que estavam em andamento e os que estavam em alerta aí com a dificuldade de cumprir, que eu já expliquei. Então aí você tem uma abertura daquela lâmina anterior, daquela pizza anterior, mas por área, setor, quais foram as áreas, depois nós temos cada uma das ações que não foram cumpridas e quais que foram cumpridas, ou seja, quase 80%, a nossa expectativa é que cerca de 85% do plano de campanha do prefeito Gustavo Frutti de 2013 vão ser executados até 30 de dezembro desse corrente ano. Só reiterando, Fábio, de algumas licitações que estão ou em processo ou já foram encaminhadas. Então, as alças do SEASA, finalmente, elas foram licitadas, está sendo encaminhada para a lavratura. No dia de hoje, o contrato é um prazo de execução de 300 dias. A trincheira da Fulvia Alice, que você já comentou, a gente acho que só está aguardando o recurso do governo federal. Né? Nem é autorização, na verdade. Nem é recurso, o 3.2, que é a trincheira da Fulvia Alice, estamos fazendo com recursos próprios do CEPAC e recursos da agência francesa, sem recursos do governo federal. Mas como tem uma contrapartida, lá também a linha verde tem contrapartida do governo federal em outros trechos, precisa da autorização do governo federal também para essa autorização. Está em Brasília, ontem à tarde ainda falamos lá com o Ministério das Cidades, nas próximas horas deve estar sendo liberado. A revitalização da Avenida Manuel Ribas, que é um investimento de 22 milhões de reais, no prazo de execução de 20 meses, e abertura prevista para o dia 25 de 10. E em relação aos CMEs, é importante falar que do recurso do governo federal, onde, dependendo do perfil da construção, 60% é recurso do município, 40% é do governo federal, 50-50, esses repasses estão em atraso. Então, às vezes, o governo municipal tem antecipado para algumas obras, para os CMEs continuarem em execução. O governo federal está nos devendo em torno de 2 milhões de reais. Não é um valor significativo, é para nós, mas na conta do governo federal esse atraso está acontecendo. Próxima. Bem, agora todas essas despesas que os secretários fizeram comentário, segundo a portaria 42, elas são classificadas necessariamente em funções. Então, vou apresentar as funções de todas essas despesas aí trabalhadas. Então, aqui temos uma parte delas. Função legislativa, 79 milhões executados, 56% do previsto. Essencial Justiça, 30 milhões, 64% do previsto. Administração, 58% executado, ou seja, 487 milhões e 300 dos 836 previstos. Segurança Pública, 59%. Assistência Social, 62%. Previdência Social, 61%. Saúde, 67%, ou seja, 1 bi 72 dos 1 bi 600 previstos. Trabalho, função trabalho, 44%. Educação, 64% dos 1 bi 496 previstos, ou seja, 959 milhões executados. Cultura, 58,7%. A próxima. Direito e Cidadania, Urbanismo, 770 milhões executados em relação a 1 bi 600 previstos. Habitação, 10 milhões executados em relação aos 49 previstos. Saneamento, 84%, 196 milhões executados em relação aos 232 milhões previstos. Gestão Ambiental, 64 milhões. Serviços, 44 milhões. Desporto, 23 milhões. E encargos especiais, que aqui estão os pagamentos de juros e amortizações, 213 milhões. Total, então, todas as despesas colocado por funções, 4 bi 700, ou seja, os 56% dos 8 bi 300 previstos. Próxima. Bem, uma vez, então, apresentadas as receitas e as despesas, vamos fazer esse confronto. O confronto aqui vai apresentar o resultado orçamentário, isto é,
Das receitas realizadas, 5.374 foram despesas empenhadas no exercício, 4.700. Então, tivemos um resultado orçamentário positivo de 665 milhões. Alertando que desses 665 aqui, 346 milhões é resultado orçamentário também da RPPS e do município, então ficaria com 319. Próxima. Então, aqui, como eu tinha adiantado, então também nós apresentamos o resultado previdenciário. As receitas previdenciárias previstas foram realizadas 872 milhões, as despesas 525, então deu o resultado previdenciário 346. Esse 346 compõe também o resultado orçamentário, agora há pouco apresentado, de 665 milhões. Alguma coisa? Não. Próxima. Bem, agora nós vamos para a receita corrente líquida, pode passar? Essa receita corrente líquida aqui, a finalidade o próprio nome já diz, né? Limites, com pessoal, com dívidas, e ela é apresentada com o exercício móvel. Então, nesse caso aqui, vai de setembro de 2015 a agosto de 2016. Como é que se monta isso? Pega-se as receitas correntes, tributárias, etc., e faz algumas deduções das previdências dos servidores, compensações financeiras e do Fundeb. Então, nesse caso, a receita corrente líquida do presente exercício ficou em 6.473. Essa receita corrente líquida é que vai servir de base para os limites. Vamos lá? Próximo. Então, os limites com o pessoal. O pessoal aqui também, a exemplo da receita corrente líquida, é feito com exercício móvel. Vai de setembro de 2015 a agosto de 2016. A receita bruta com o pessoal, então, foi 3.800, sendo o pessoal ativo, pensionistas e outros. Temos aqui, então, total para despesas com fins de limites, 2.868, nesses 12 meses de agosto a setembro. A receita corrente líquida foi 6.400, então temos o quê? A LRF, ela coloca limites. O limite máximo com o pessoal, com relação à RCL, 54%, tem aí o de 51,3%, e de alerta, 48%. Então, a prefeitura hoje está com o despesa pessoal total de aqueles 2.800, que representa 44,31%. Avançamos. Outro limite é limites com a dívida. Então, aqui eles vão apresentar mais adiante também. Aqui temos a dívida consolidada em dezembro de 2015, comparando com agora 31 de agosto, de 1.044 foi para 922, e a consolidada líquida de 514 para 285. Como é que se monta isso também? Também representado frente à receita corrente líquida. O Senado Federal, através de uma resolução, coloca que os municípios podem se endividar até 120% da RCL, ou seja, 7.768. E a LRF traz um limite de alerta de 100%, ou seja, poderia se endividar até 6.991. A nossa dívida, aquela de 922 ali, com relação à RCL, está a 14,25%. E a consolidada líquida, que era 285 milhões, 4,41. Então, bem, bastante tranquilo, entre aspas, né? E aqui é um aspecto que a gente sempre tem que, enfim, ter um olhar dessa relevância. Boa parte dos estados brasileiros estão quebrados em decorrência desse percentual, né, da receita corrente líquida, da dívida líquida em relação à receita corrente líquida. Em média, os estados brasileiros já superaram em 200% essa conta, que, no caso, esse limite é de 108%. Mesmo com o perdão que houve, nova renegociação das dívidas dos estados, que está sendo feita a nível nacional. Interessante que, nesse momento, né, onde não há, enfim, todos os entes federativos, tanto municípios quanto os estados, em relação a essa composição, o acordo, apesar de sérios e vários movimentos da Federação Nacional dos Prefeitos, acontece só com os estados, só com os governadores. Não há abertura de negociação em relação aos municípios, que acabam arcando com boa parte das ações que acabam não sendo feitas pelo Estado. Não investe em segurança pública, o município tem que fazer. Não investe na área da saúde, o município tem que fazer. E, ao mesmo tempo, quando acontece isso,
o governo federal não tem tido essa abertura de renegociação em relação às dívidas e outros movimentos. Para vocês terem uma ideia, foi aprovado aqui pela Câmara 2 financiamentos para o Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Nós estamos, né, providenciando toda a documentação já está praticamente pronta, mas a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Assuntos do Tesouro, o Fábio esteve em Brasília recentemente, já sinalizou que para município não vai ser liberado, nesse momento, recursos para novos financiamentos. Então, é um gargalo grande, é um movimento, né, que a gente tem que fazer dos mais de 5.500 municípios brasileiros, mas que nesta abordagem política, até pela essa dimensão, em relação às bancadas federais, os municípios e as capitais, de uma forma, eu diria, mais contundente, acabam sendo prejudicadas nessas negociações. Próxima. Então, com relação às dívidas que a secretária estava comentando, então, vou mostrar aqui a posição da dívida, chamada dívida fundada. Então, nós temos aqui fundada interna, 518 milhões, e a externa, 922. Então, temos aqui a posição em dezembro de 2015 e a posição agora. Lembrando que nesses valores aqui estão as entradas de recursos que ocorreu esse período, foi 16 milhões e 900, né, já comentado. As atualizações monetárias e os pagamentos. Então, tem um saldo aqui da Agência Fomento, por exemplo, de 45.815 para 45.188, diminuiu então 1,4%. A Caixa Econômica, de 315.600 para 308.676, um decréscimo de 2,2%. PASEP, de 90.085 para 92.576, acréscimo de 2,8%. INSS, 998 para 9.487, aumento de 3,1%. Esse aqui tem o esclarecimento que as correções desses dois aqui é via Selic, então mais se paga e continuamos devendo. Em relação, então, à dívida fundada, a dívida de longo prazo, de alguns financiamentos de 20 e 25 anos, um dado importante é que essa carteira sempre é importante tê-la sendo renovada. A gente já está em negociação com o BID e com a agência francesa para novos financiamentos em infraestrutura de habitação, e também esses 2 financiamentos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, mas todos, né, dependendo do aval do governo federal, que com o aval do governo federal, essas dívidas, esses financiamentos acabam tendo um custo financeiro menor. Então, a dívida fundada interna ficou de 560.297 para 518.849, diminuindo, portanto, 7,4%. E a fundada externa, BID 3 aqui, 327 para 276, diminuiu 15%. Fomplata, de 24 para 15. Agência francesa, 132 para 112. Então, a dívida fundada externa, de 484 para 403. No geral, a dívida consolidada, que em dezembro de 2015 estava 1 bi 44, está hoje, 31 de agosto, 922.715. Próxima. Ainda dentro dos limites, a RCL também traz os limites possíveis para fazer garantias e contragarantias. A RCL é o limite, portanto, 6 bi 400. Então, a resolução do Senado Federal traz que, para garantias, o máximo é 22%, ou seja, 1 bi 424. A LRF traz um alerta de 19%, 1.281, e a Prefeitura hoje tem de garantias prestada com a Caixa Coab 239 milhões, ou seja, 3,71%. Quanto a garantias, a Prefeitura não tem. Por favor. E outro limite, comprações de crédito no exercício, também o limite básico é a a Receita Corrente Líquida, 6 bi 400. Então, lá atrás, esse mesmo resolução do Senado, traz que, para o exercício, poderá fazer a contratação de 16%, ou seja, 1 bi 35, e de limite alerta 14,4, ou seja, 932. Nesse caso, a Prefeitura até agora recebeu, como dito, 16 milhões e 360, ou seja, apenas 0,25 dos 16 ou 14 autorizados. Para operações de ARO, antecipação da receita orçamentária, pode ser tratada até 7%, ou seja, 453 milhões.
a prefeitura não se utiliza desse canal. Próximo. Muito bem, então, de todos os limites disparsos que nós comentamos, vamos resumir neles num único quadro. Então, temos aqui, pessoal, limite máximo 54 ou 51 prudencial, estamos com 44,31. A dívida consolidada, que os limites são 120 ou 108, está 14,25, e a consolidada líquida, 4,41. A garantia de valores, o limite de 22%, ou 19% prudencial, de alerta, 3,71. E a proteção de crédito externas, interna e externas, 16% como limite máximo. Estamos, então, hoje, 31 de agosto, 0,25. E a antecipação de receita, chamada ARO, é de 7%, não estamos tratando desse estilo. Próximo. Vamos, então, para a avaliação das metas. O primeiro dele é o resultado primário. Pode passar. O resultado primário, qual a finalidade dele? Ele é verificar se as receitas operacionais da entidade cobrem suas despesas operacionais, sem incluir despesas não financeiras. Então, nesse caso aqui, o cálculo, segundo a RF, é assim: pega-se a receita total, se exclui dessa receita total a aplicação financeira, no caso aqui, 333 milhões, se exclui as operações de crédito, no caso, 16 milhões e 300, e as alienações de bens, no caso, 883. Lembrando que essa receita primária aqui, ela é estabelecida na LDO. Então, a LDO foi estabelecida, então, a receita primária para o exercício 7.900 e foi já realizada 5.023. Então, essa é a nossa receita primária líquida, 31 de agosto, ou seja, 63%. O outro quadro, a exemplo da receita, também se exclui dessa despesa total as despesas não financeiras. Então, se exclui os juros da dívida, que foram pagos, executados, aliás, 45.807, e a amortização da dívida de 128.600. Então, o que foi fixado na LDO foi 8.130, foi executado até agora 4.533, ou seja, 55%. Vamos ver agora esse encontro. A receita primária líquida, então, foi 5.023, e a despesa primária líquida, 4.533. Então, temos aqui um resultado primário, ou seja, a receita primária suplantando a despesa primária, 489 milhões. Na LDO estava previsto um negativo de 186. Então, nesse caso aqui, o resultado primário canalizado para despesas de juros de multas, então a tendência é diminuir, como vimos agora há pouco, a diminuição do resultado da dívida consolidada de BI 44 para 922. Por favor. Nominal. Estado nominal, próximo também, a finalidade dela é verificar, então, a evolução da dívida, comparando um exercício com o outro, um bimestre com o outro. Nesse caso aqui, a dívida consolidada, e para montar, então, o estado nominal, se pega a dívida consolidada, se exclui os valores disponíveis naquele momento, para se encontrar, então, a tal da dívida fiscal líquida. Nesse caso aqui, a dívida consolidada líquida em 2015 estava o BI 44, hoje, 31 de agosto, 922. Deste valor, nós temos a dedução de 637, ou seja, da caixa bruto e demais haveres financeiros, e se exclui os compromissos a pagar processados. Então, temos a dívida consolidada líquida de 514 para 285. Também se exclui desse cálculo os passivos reconhecidos. Nesse caso aqui, o PASEP e o INSS, que o pagamento lá é em 100 anos. Então, nós tiramos aqui, excluímos aqui 285 milhões, exclui o passivo financeiro, o passivo reconhecido. Então, temos uma dívida fiscal líquida de 183 milhões, ou seja, reduziu de 414 de dezembro de 2015 para 183, ou seja, tivemos uma redução de 231 milhões, ou seja, 123%. Nesse caso aqui, comparando com a meta fixada, então, também está bem tranquilo. Pode passar? Bem, então aqui está o resumo também de todos esses dados que falamos até agora. Estava fixado na LDO a receita total de 8.300, foi executado 5.300, 64%. A despesa total de 8.300 foi executada de 4.700, 56%. A receita primária líquida de 7.900, executado 5.023,
63%. E a receita e a despesa primária líquida de 8 bi 100, realizada 4.500. Então, aqui nós temos, então, desse encontro, o estado primário de 489 milhões, o nominal de menos 231 milhões, a dívida considerada líquida, que estava previsto em ser 1 bi 44, está 922, e a dívida considerada líquida estava fixada ou prevista em 613, está 183 milhões, ou seja, 20% a menos. Por favor. Bom, aí temos aí duas outras informações. Os valores aplicados na saúde e o próximo na educação. Nesse caso aqui, as receitas para a saúde, uma composição de vários impostos. Então, foi realizada até agora, até 31 de agosto, 2 bi 800, e a exigência da Constituição é 15%, ou seja, deverá ser gasto, no mínimo, 420 milhões. Até dia 30 de agosto, ela foi empenhada 19,3%, ou seja, 533 milhões, e já foi liquidada, entregue os bens e serviços, 18,94%, ou seja, 530 milhões. Aqui, observação também. Aqui é com relação às despesas vinculadas àqueles impostos. Mas se olharmos lá a função saúde está 1 bi 72,070, ou seja, da despesa total empenhada, 22%. Se pegarmos esse valor executado, 1 bi 72, e confrontarmos com a receita realizada, dessa receita constitucional, então a despesa com a área de saúde está em ordem de 38,28%. A próxima, essa é da educação. Os mesmos valores das receitas, aqui tem um pouquinho menos, né, em função dos últimos valores. A exigência é 25%, ou seja, investir até 702 milhões. Até o presente foi executado 28%, ou seja, empenhado 794 milhões e liquidada 27%, ou 786 milhões. Se fizermos o mesmo raciocínio da saúde, então foi empenhado na função de educação 959 milhões. Com relação à despesa empenhada, 20%, mas se olharmos a relação com a receita realizada direcionada aos impostos, está 34,15%. E só salientando aqui, em relação ao plano de governo, né, que paulatinamente vamos chegar agora, ao final dessa gestão, com a aplicação de 30% dos recursos na área da educação. E um dado também relevante, comparativamente a essa apresentação, é que quando finda, né, toda a avaliação da área fiscal, é considerada a despesa empenhada e não a liquidada. Nesse momento, entre esse fechamento final, são consideradas as despesas liquidadas. A próxima. E, por fim, um resumo das aplicações na área social. Então, foi só destacado aqui a assistência social, 62%, 115 milhões. Na saúde, 67%, 1 bi 72, 1.600 previstos. A educação, 64%, 959 milhões, em relação ao previsto inicial. Lembrando que esses relatórios todos estavam publicados no site no dia 23, sexta-feira passada, e no Diário Eletrônico, o secretário foi apresentado ontem. Finalizando as explicações, nós gostaríamos de pedir aos vereadores que queiram se inscreverem e também à população. Nós temos o formulário ali com assessoria, caso queiram fazer as suas perguntas, e os vereadores, na ordem de inscrição, farão as suas perguntas. Eu vou pedir uma gentileza para que os convidados possam fazer primeiramente suas perguntas. Na sequência, passamos a palavra aos vereadores. Pode se inscrever com o vereador Chicarelli, por gentileza. Então, nós temos só se manifestar levantando a mão, por gentileza, vereador Chicarelli. Nós temos o primeiro inscrito, é o senhor Roberto Plebianca, representando o SIGMUG, Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba. 3 minutos com a palavra, senhor Plebianca, por favor.
Som. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, secretários, demais. Bom, há 3 anos nós temos feito perguntas sobre a falta de recursos para investimentos na Guarda Municipal. Como isso não mudou, vamos tentar avançar um pouco para outras perguntas. Primeira pergunta. A licença-prêmio dos aposentados e das pessoas que acumulam esse benefício e não fruem ele e se aposentam, ela é indenizada. Isso está não sendo pago desde 2013. Nós temos... Secretária, a senhora quer responder já ou não? Bom, segundo informações da folha de pagamento, não está sendo pago desde 2013 a licença-prêmio vencida dos aposentados. Quem está se aposentando está recebendo o seu acerto de contas em 5 vezes, parcelado isso que sempre foi pago à vista. Próxima pergunta. O superávit orçamentário, ele conflita com a dívida atuarial do IPMC, que segundo dados divulgados ontem no Diário Oficial do Município, está um pouquinho acima de 2 bilhões de reais. Aliás, há pouco tempo veio aqui uma lei para fazer o parcelamento dessa dívida e foi nos passado que havia recurso para cumprir com essas obrigações e tal, e segundo dados divulgados ontem, o déficit está um pouquinho acima de 2 bilhões. Outra coisa, no Diário Oficial de ontem, nós tivemos uma alteração no valor da rubrica Segurança Pública, que segundo a LOA, consta 127 milhões, inclusive foi apresentado hoje pelo contador-geral da Prefeitura esse valor de 127 milhões, mas o Diário Oficial de ontem saiu 108. Aí também eu gostaria de saber qual dado que é o verdadeiro, se é o do Diário Oficial ou da apresentação de hoje. Outra coisa que chamou a nossa atenção, nós temos 0,0 real empenhado na reserva do RPPS. Eu gostaria de saber por que esse dinheiro não está sendo empenhado nessa reserva, se tem alguma explicação, já que nós estamos superavitários. Continuando com as minhas perguntas, o parcelamento do IPMC, da dívida da Prefeitura com o IPMC, foi incluído nessa prestação de contas? Se foi, se ele está incluído na dívida fundada, qual foi o valor da dívida que foi efetivamente contabilizado? E quais parcelas já foram pagas? Como é que a gente consegue ver isso? Porque a prestação, embora seja bastante didática, ela não detalhou isso. O crédito da Câmara Municipal, que foi repassado para a Prefeitura em troca da construção da nova sede, ele está na dívida fundada ou não? E o empréstimo com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica também, esse não foi efetivado, então não está incluso. Então, essa já está respondida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Bianca. A secretária responde de imediato? Ou fazemos uma rodada de 3? Então, fazemos uma rodada de 3 perguntas. Próximo inscrito, por ordem, vereador Schicarelli. Quem são? O senhor pode falar no microfone? Vereador, obrigado. Por ordem, a mesa, né, componentes da Comissão de Economia. Assim, presidente. A professora Josete, então, seria agora. Com a palavra, a professora Josete, 3 minutos para a pergunta, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os secretários aqui presentes, Eleonora, Fábio e toda a equipe da Secretaria de Finanças e do CEPLAT. Algumas questões o representante dos servidores já me contemplou em relação à dívida do IPMC. Eu só queria complementar com a pergunta se nós
além, né, da dívida que está sendo empenhada, ele já fez, que está sendo paga, que foi parcelada, né, se estão em dia os repasses atuais, né? A gente sabe que existe, e esse repasse não foi, não deixou de ser pago, que é o 11% e o 22%, né? Parte dos servidores e a parte da prefeitura, mas seu aporte financeiro continua sendo pago em dia. Já foi metade do meu tempo, mas eu gostaria de perguntar em relação às operações de crédito, né, que nós temos entre o previsto e realizado até agosto de 2016, apenas 15% realizado. Da operação de crédito interna, apenas 13,27%. E a transferências de convênios, 4,92%. Então, eu gostaria de uma explicação acerca disso, porque... Então, em relação às operações de créditos externas e internas e a transferência de convênios, tá? Nós observamos que o realizado está bem abaixo do previsto, 15%, 13% e 4,92%. Então, qual o motivo disso? Tá? Quais convênios também estão em atrasos? E sobre a questão do ISS, se há a percepção de queda no faturamento ou prestadores de serviços que encerraram suas atividades, se existe algum diagnóstico em relação a isso. Também em relação à receita de serviços, qual o diagnóstico acerca desse comportamento da receita? E em relação ao repasse da Câmara, que foi em torno de 58 milhões do fundo, né, do FEC, qual a destinação desse recurso, né, no que a Prefeitura aplicou esse recurso? E, além disso, 30 segundos para concluir, senhor presidente. Além disso, em relação à reserva de contingência, a gente também observou que houve uma alteração tanto no previsto e que pouco foi executado. Então, em relação às emendas que foram apresentadas pelos vereadores, qual é a avaliação, né, em relação ao cumprimento dessas emendas? Tem mais uma pergunta, mas ao final, se houver tempo, eu retomo. Obrigada. Vereadora, a senhora pode complementar, então? Mais 30 segundos, a gente já encerra esse bloco. Então, mais um questionamento. Nós observamos nos relatórios que, exceto o que foi apontado aqui, saúde, educação, previdência, né, e essencial à justiça, as demais funções estão abaixo do esperado, quanto ao pagamento ou a destinação dos recursos, variando aí entre 40% e 100% de despesas não liquidadas. Em relação às despesas de capital, até junho, só haviam sido pagos apenas 10% do previsto. Então, quais investimentos não estão sendo executados e quais haviam sido programados? Seria isso. Então, com a palavra agora o vereador Chicarelli. O senhor é o próximo inscrito, né? Isso. Por favor. Próximo inscrito, agradeço ao presidente e a todos os presentes. Como a minha pergunta é sobre funcionários e funcionários públicos, e há vários questionamentos nesse sentido, eu queria fazer minha única pergunta nesse sentido. Se não me engano, quando começaram as audiências públicas dessa gestão, não me falha a memória, o limite de alerta de funcionário prudencial estava em torno de 38%. Me corrija se for. O nosso contador, Oliveira, apresentou um valor agora de 44%, se não me engano também. Pergunto, houve um aumento. Primeiro, é considerável esse valor, esse aumento? Sempre falo que sou dentista, em termos de economia para o município. É considerável? Ainda acrescento, tem várias questões de funcionalismo que não foram resolvidas. Plano de salários,
falta de profissionais, aposentadorias. Há um crescente demanda e custos financeiros para isso também. Pergunto, para finalizar então, essa situação é preocupante para o município ou está tudo sob controle? Secretária Leonora, o bloco, a senhora pode responder agora as 3 perguntas. Empatou o senhor Roberto. Então, 7 perguntas. Então, vamos lá. Senhor Roberto, presidente do Sindicato da Guarda Municipal, em relação à questão do pagamento da licença-prêmio. A lei que, ao longo dos últimos anos, houve alteração em relação à lógica da licença-prêmio vis-à-vis legislação nacional e também algumas municipais. Antes se incorporava em relação a esse período para aposentadoria, daí depois não pôde mais. Só sei que em 2012, esta Câmara aprovou um projeto de lei da Câmara do Prefeitura, falando em pagamentos da licença-prêmio a partir do ano subsequente, ou seja, a partir de 2013, conforme dotação orçamentária, e não me lembro se na lei falava isso, mas a gente está fazendo conforme a ordem cronológica. Não me lembro exatamente qual era o valor em 2013, que tinha como dotação orçamentária aprovada pela gestão passada, mas acho que era algo em torno de 3 milhões de reais. Então, desde então, a Prefeitura, conforme a dotação e disponibilidade financeira, está pagando de forma cronológica, desde 2013, essa aposentadoria. A gente estava até conversando aqui com o vereador Serginho do Posto. Nessas primeiras aposentadorias que aconteceram, pessoas que estavam há muito tempo, quanto maior, às vezes, o salário, assume funções de secretário, de diretoria, a pessoa acaba definitivamente não tirando essa licença-prêmio. Então, em decorrência disso, a gente teve várias solicitações de licença-prêmio em ordem cronológica de valores que chegaram até a 200, 300 mil reais. Então, o que a gente estava conversando nessa política para frente em relação à licença-prêmio, talvez dos valores superiores serem parcelados. Porque o que acontece? Se a gente tem um teto de 3 milhões na dotação orçamentária e você tem um grupo, né, bem representativo com valores altos, acabou a dotação, para-se de pagar. Então, isso está sendo feito desde 2013. Em relação à questão do IPMC, especificamente, acho que alguns dados são bem relevantes para a gente retomar. Primeiro, o patrimônio atual do IPMC, que está em torno de 2.234 bilhões de reais, é simplesmente 2,5 vezes maior que estava em 2012. Nesta gestão, foi aportado pela Lei 12.821 mais de 550 milhões de reais, 73% do total aportado. E ontem, até vendo alguns grupos em relação à questão da liquidez desses fundos a nível nacional, era uma matéria no Valor Econômico do Rio de Janeiro, falando sobre o capital do Rio de Janeiro, onde lá boa parte dos recursos está em imóveis e com pouca liquidez em relação aos recursos que estão aqui em Curitiba. Por exemplo, nesse último balanço que a gente tem do patrimônio, em 31/8/2016, nós temos de recursos previdenciários 2.045 bilhões de reais, em imóveis 189 milhões de reais, e a diferença, esses recursos previdenciários, desculpe, que é a relação de maior liquidez. O incremento que houve durante essa gestão desses recursos é de 1.265 bilhões de recursos previdenciários, aí dos aportes e ganhos financeiros que houve no período, de imóveis de 73 milhões, ou seja, ao longo desses últimos anos, desde 2013, houve um incremento no IPMC de 1.338 bilhões de reais. Um dado importante também a ser relatado: os recursos aportados pela lei, né, que foi aprovada em 2009, começaram de uma forma muito paulatina em 2013
2008 e muito paulatina a partir de 2009, e hoje a média de aporte está em torno de 30 milhões, até hoje não foram ou não precisaram ser utilizados para pagar pensionistas e aposentados. As outras contribuições, quanto os 22% do aporte do município, quanto os 11% do aporte dos servidores públicos, estão dando conta, né, desta saída. Desconheço essas informações sobre a posição contábil de ontem, vou verificar, mas há uma liquidez forte e uma saúde financeira dos recursos aportados. Em relação à informação da LOA, que teria passado o índice de segurança, enfim, os valores de segurança de 127 milhões para 108 milhões, essa informação não bate com o nosso acompanhamento. O orçado hoje inicial era de 127 milhões e atual está em 130 milhões de reais. A questão do contingenciamento, enfim, isso é apropriado e empenhado em outras fontes conforme as necessidades. Em relação à dívida de 200 milhões do IPMC, foi aprovado pela Câmara, foi sancionado pelo prefeito, e agora a gente está no trâmite junto ao Ministério da Fazenda e Previdência para colocar no sistema para iniciar o pagamento. Em relação ao crédito para a Câmara Municipal, acho que foi da questão da... Em relação à dívida, desculpe, Roberto, o que era essa questão especificamente? Ah, tá. Foi em relação ao FEC, que é a mesma pergunta que a vereadora também fez. Esse recurso ele decorreu de uma transferência financeira que foi feita ao longo dos anos para a Câmara Municipal. E o retorno para a Prefeitura também foi em cima de uma transferência financeira. Como não há uma previsão de excesso de arrecadação desse recurso, ele entrou financeiramente no caixa e ele foi utilizado naquele momento, principalmente para pagar aquela parcela do 13º que já foi adiantado aos servidores. Em relação ao Banco do Brasil e à Caixa, só reiterando que são recursos que já foram autorizados o financiamento por parte da Câmara Municipal, e agora a gente está com o trâmite em relação ao Governo Federal, na Secretaria do Tesouro Nacional, para que a gente possa ter essa autorização em decorrência do aval da União. Toda vez que você faz um financiamento que tem um lastro do aval da União, esse recurso, o custo financeiro da operação fica menor. Então, uma responsabilidade da gestão é que a gente vá até o fim para conseguir esse aval, apesar que, nesse momento, todos os empréstimos novos estão, para cumprir o superávit primário do governo federal, estão sendo negados. Das demandas da vereadora Josete, em relação à pergunta da dívida que foi autorizado o financiamento, então a mesma questão está em trâmite junto ao Ministério da Fazenda e Previdência. É um sistema que depois eu acho que deve ter uma transparência nesse acompanhamento em relação aos pagamentos que vão ser iniciados. Em relação aos repasses, além dos 22% da Prefeitura, dos 11% dos servidores, o aporte financeiro está em dia. Em relação às operações de crédito, enfim, algumas informações em relação à sua não execução. De financiamento, grande parte ali é o PEMAT do BNDES. As licitações, boa parte, já foram feitas, né, nessa modelagem criada para substituir paulatinamente a operação do ICI e também para dar maior agilidade e modernização dos sistemas, principalmente tributários do município, mas todas essas licitações estão em análise pelo Tribunal de Contas. Então, em decorrência disso, o financiamento do BNDES está parado, aguardando essa autorização para que a gente possa licitar. Isso é muito importante para o município, porque, primeiro, né, traz para a área da Secretaria de Finanças, especificamente para a área de sistemas, na área do ISS, do IPTU, né, um novo patamar em relação aos sistemas e, principalmente, para que a gente possa, paulatinamente, ter esse processo de um novo gerenciamento em relação
ao ISS, ao ICI, desculpe. Em relação aos convênios, em relação às expectativas, você tem uma previsão inicial, assim, dos grandes números, de 518 milhões, né, e até agora liberado 25 milhões. Desses 518 milhões, boa parte deles se encontram no Ministério das Cidades, e esse ano, em decorrência de todas as transições que houve em Brasília, até pouco tempo atrás não existia o diretor nomeado que cuidava dessa operação no Ministério das Cidades. Então, foi um ano conturbado em relação a essas liberações, né, em relação a todo o clima político que Brasília estava vivendo, até assumir um novo ministro, até assumir um novo diretor e estar a par desse processo, a gente está fazendo esse acompanhamento. Então, boa parte desse recurso é o recurso mais significativo, mas, ao mesmo tempo, é o recurso que foi mais liberado. Então, de 479 milhões, que era a expectativa inicial, já foram liberados 22 milhões de reais nessa primeira leva. Enfim, esses que seriam o mais significativo. Em relação ao Estado, né, havia uma expectativa de 7 milhões de reais, até agora só foram liberados 152 mil reais. E em relação às transferências voluntárias, mais aqui em relação a custeio, havia uma expectativa de 2 milhões e 30 e superou isso em decorrência da liberação do recurso para a Casa da Mulher Brasileira, que foi de 4 milhões de reais. O ISS, realmente, a gente está fazendo um acompanhamento, são 4, 5 setores mais representativos, né? O setor financeiro, o setor hospitalar, o setor educacional, o setor de prestação de serviços na área contábil, e a cada mobilização, modificação sutil desses setores, né, há um impacto significativo nessa operação. Em média, no ISS, a gente arrecada 87, 90 milhões, havia uma expectativa de arrecadar 100 milhões de reais. Então, claramente, né, isso decorre do impacto do PIB, da redução de algumas empresas aqui em Curitiba, mas mais do ponto de vista de movimento, porque, por outro lado, né, um dado muito interessante, a gente está com superávit de abertura de empresas. A gente tem muito mais empresas ainda sendo criadas em Curitiba do que sendo fechadas. Porém, né, de portes distintos. Um volume significativo delas são empresas que hoje decorrem, um grupo significativo decorre de pessoas que foram, enfim, mandadas embora ou estavam desempregadas e que resolveram montar empresas. Então, há um movimento significativo. A Agência Curitiba, nas nossas regionais, através da Sala do Empreendedorismo, percebe isso de uma forma significativa, de um incremento muito grande dessas pequenas empresas em relação aos movimentos anteriores. Então, esse monitoramento e, principalmente, a fiscalização... 108 milhões, autorizado 112. Desculpe. A fiscalização dos principais contribuintes curitibanos é uma metodologia que é feita de uma forma muito firme pela ação do ISS. Então, compõe essa pergunta número 4 também em relação à receita de serviços. A pergunta sobre o repasse do FEC já foi explicada, entrou com uma transferência financeira, ela não gerou orçamento, porque não havia excesso de arrecadação, e ele foi utilizado, ele chegou bem no momento do pagamento da parcela do 13º. A questão da reserva de contingência, ele é remanejado, ele não aparece ali orçamentariamente, mas ele é utilizado para pagamento, provavelmente até o final do ano a gente vai utilizar. Das despesas de capital, né, eu acho que o mais significativo é a operação do metrô e algumas operações que a gente depende ainda do governo federal. Vamos lá, do vereador Chicarelli, ele faz um comentário bastante pertinente em relação à questão do índice de pessoal, que passou, a gente não lembra exatamente se era em torno de 38%, mas
para 44%. Claro que é um movimento que sempre a gente tem que ficar atento, porque além da questão do índice, tem uma questão de capacidade de pagamento. Mas acho que duas questões que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, houve, em relação à metodologia que o Tribunal de Contas apontava em 2012 para 2013, algumas alterações. Então, o imposto de renda na fonte não era incluído no índice de pessoal e passou a ser incluído. Então, houve uma diferença ali, não diria singela, representativa, onde esse índice, não me lembro exatamente se era de 38%, já tinha que estar acima naquele momento. Outra questão que também impactou no índice de pessoal, além dos reajustes... Secretária, só vou fazer uma breve pausa e dizer o seguinte: nós vamos prorrogar para duas perguntas do vereador Mauro Inácio e vereador Jorge Bernardi. Nós devemos cumprir o prazo regimental desta audiência. Nós temos um prazo 11h40 para o encerramento. Eu vou pedir um breve, que a senhora faça uma breve resposta aos colegas, para que a gente possa cumprir o prazo regimental também da sessão, que nós estamos em sessão paralela acontecendo. Então, 11h40 seria o nosso prazo para encerrar a audiência. Eu vou pedir à senhora escusas e já passo direto às perguntas do vereador Mauro Inácio e vereador Jorge Bernardi. Pediria até a brevidade nas perguntas. E na sequência, a secretária faz o complemento da resposta do vereador Schicarelli. Pode ser, vereador Schicarelli? E encerramos. A minha inscrição. Também, vereador, são 3 vereadores inscritos. Vereador Mauro Inácio, vereador Jorge Bernardi, vereador Pedro Paulo. Então, agradeceria a brevidade. Presidente. Obrigado. Bom, rapidamente, cumprimentar a secretária Leonor, o secretário Scatolin, dizer que a Comissão de Economia está em festa, os 9 vereadores estão comemorando 1 ano sem resposta de um pedido de informação feito pela comissão. Vai ter uma festa semana que vem, convido os secretários a participar. E a pergunta que foi feita nessa ocasião era quanto a Prefeitura economizou com medidas de austeridades. Isso foi cobrado na comissão, foi cobrado em plenário e fez 1 ano, na sexta-feira, dia 23, sem resposta. A outra questão, rapidamente, secretária, a origem, a evolução da dívida, sendo que houve um aumento de receita. Vereador, só um minutinho, se eu puder fazer a pergunta, faça a pergunta, a primeira pergunta e a segunda pergunta. A pergunta eu informei, presidente, e agora por favor, eu vou fazer a pergunta, então. Repita, por gentileza. A origem, a evolução da dívida, sendo que houve um aumento da receita e transferência de recursos do Estado para a Prefeitura. E também com relação ao orçamento 2016, as emendas dos vereadores, nós vereadores, serão cumpridas e também o orçamento que está previsto no orçamento se será cumprido. Finalizando, o secretário Scatolin falou que o plano de governo já está com 78% executado. Eu pergunto, secretário, Regional de Santa Felicidade, qual o percentual de execução do plano de governo prometido pelo então candidato Gustavo Frutti? Perfeito. Na sequência, vereador Jorge Bernardi. Quero cumprimentar a secretária Eleonora e o secretário Scatolin e os demais membros da secretaria, das secretarias. Primeiro, uma correção. Ontem, o Diário Oficial, suplemento 1, página 4, diz o seguinte: item segurança pública, atualizado, 112 milhões e não 127 milhões. Alguma coisa... 6 perguntas para fazer. A primeira, quem são os 5 maiores credores da Prefeitura e qual o valor que cada um tem a receber do município? E quantos meses estão atrasados os pagamentos? Segunda pergunta, quanto foi arrecadado no último REFIC, que terminou agora nesse mês de abril, ali, março, 31 de março. Terceira pergunta, qual é a dívida efetiva de curto prazo do município de Curitiba? Quarta pergunta, excluído o FUC do orçamento, qual é o percentual que a Prefeitura está gastando com pessoal, excluído o FUC? Quinta pergunta, por que só 14% do previsto
foi investido em... A última pergunta: haverá prejuízo, a URBS terá prejuízo neste ano? E se houver, qual é o valor do prejuízo e se há previsão de prejuízo da URBS para o próximo ano? Agradeço, vereador. Vereador Pedro Paulo, com a palavra. Só para a questão de encaminhamento, que o tempo adequado para a resposta dessas 10 questões que foram apresentadas agora. Na minha parte, eu quero cumprimentar a secretária, a equipe toda, cumprimentar o secretário Fábio Scatolin, que tiveram coragem, no início da gestão, em restringir gastança, que é o que se fez muito na gestão anterior, e, logicamente, que a oposição ao prefeito Gustavo Frutti vai fazer discurso político. Aqui se trata de uma audiência oficial e de esclarecer informações pertinentes, principalmente em relação a investimentos. Então, acho que esse registro da seriedade dessa gestão, em especial nos 2 primeiros anos, que era um momento de bonança até. A crise veio depois. Acho que deve ser... Quero destacar isso. E, segundo ao secretário Scatolin, uma pergunta sobre os investimentos, que são importantes e que estão acontecendo apesar dos ventos que não são favoráveis. E um risco de o governo federal não repassar recursos para investimentos que são importantes. Em particular, a questão da linha verde na região sul, que eu sei que já tem um encaminhamento e que é de interesse de toda a cidade que seja realizado. Então, parabenizo os secretários e peço ao presidente que adeque o tempo desta audiência para que essas respostas possam ser dadas com tranquilidade. Eu que agradeço, vereador. Secretária Leonor, eu pediria a seguinte, que a senhora fosse um pouco sucinta nas respostas, e também eu deixaria algumas perguntas que, caso não seja possível respostas aos vereadores, que reencaminhasse por escrito aos vereadores esses questionamentos. Esse fica aqui um pedido da comissão. Então, mais 10 minutos, nós vamos acrescentar mais 10 minutos de respostas e, na sequência, faremos encerramento que o presidente Ailton dá prosseguimento à sessão. Era isso. Obrigado. Então, só complementando a pergunta do vereador Schicarelli, além de questões meramente contábeis, que acabaram incluindo outras variáveis no índice de pessoal, além dos reajustes que houve, plano de cargos e salários que houve, também foi incorporada, por solicitação do Tribunal de Contas, todas as despesas de pessoal do FEAES na conta da Prefeitura. Então, por isso, esse crescimento ao longo do tempo. Ao vereador Maurinácio, vou checar dessa pendência em relação à CPLs e será respondida por sistema. Em relação à origem da dívida, especificamente, do comportamento dela, a gente tem, enfim, travado essas questões desde o início da gestão, desde aquilo que herdamos como não empenhados, as dívidas de inovação que estão sendo pagas. Em relação às emendas, né, elas estão sendo apresentadas e pagas paulatinamente, conforme a disponibilidade financeira e também disponibilidade técnica, né, às vezes precisa de projeto, prévio, etc. Em relação ao percentual de investimento em Santa Felicidade, a apresentação que o Fábio fez, ela é a nível global, a gente não estrutura por regional, essa informação pode ser repassada também. Do vereador Jorge Bernardi, em relação aos valores dos 5 maiores credores, a gente pode fazer uma consulta, não tem informação aqui. Do REFIC, é uma informação que a gente está aguardando da PGM, de uma informação do ICI, pode ser solicitada para que a gente passe por aqui também. Da dívida de curto prazo, né, que consta em relação a restos a pagar já liquidados, o valor é de 12 milhões de reais, e de dívidas deste ano, enfim, já empenhadas e liquidadas, o valor é de 37 milhões de reais, aquilo que já foi efetivamente liquidado. Em relação ao FUC, se a gente tirar da conta do... deixa eu achar aqui. Você tem aí doença pessoal? Se não for considerado o FUC em relação à base da despesa com
com o pessoal, nós chegaríamos no valor, esse valor passaria de 44% para 50%. Ele não chega ao limite prudencial de 5,3%, mas já chega no limite de alerta de 48,6%. Então, a questão não é só fiscal, é só financeira, e por isso que a gente tem que ter uma atenção muito específica. Da habitação, há uma série de revisões de projetos, principalmente no início do Minha Casa Minha Vida. Houve uma série de projetos que foram estabelecidos pelo governo federal e outros projetos que passaram pela Coab com valores subestimados, onde a contrapartida do município era basicamente de infraestrutura e hoje acaba sendo muito maior do que a dessa de infraestrutura, e que esses contratos estão sendo revisados com a competente equipe lá da Coab. Em relação à Urbis, os balanços não foram finalizados, a gente não tem ainda a previsão se vai ou não vai acontecer prejuízo este ano. E do vereador Pedro Paulo, em relação aos investimentos, eu acho que há um esforço muito grande da gestão em realizá-los. Nós estamos findando 2 grandes blocos de financiamento muito importantes, que é do BID e também da agência francesa, para que a gente possa poder captar uma nova linha e uma nova carteira de financiamentos. Eu só queria concluir a questão do vereador Pedro Paulo. Na verdade, hoje, Curitiba tem uma carteira de 3,9 bilhões de reais em investimento. O que é essa carteira? É recursos próprios, é recursos da União e recursos internacionais. O importante aí é que todos eles estão contratados e assegurados. E o prefeito Gustavo Frutti vai deixar grande parte dessa carteira para os próximos anos. Dentro dessa carteira, nós temos projetos, por exemplo, de 1,8, que é o do metrô. O dinheiro está garantido, ou seja, tivemos já com o novo ministro das cidades, ele garantiu que esse recurso está garantido, depende do governo federal, mas segundo a palavra dele, esse dinheiro está, vamos dizer, é um termo de compromisso assinado, tá? Junto à Caixa Econômica Federal para repassar. Se vai se fazer ou não, depende aí da viabilidade econômica. O prefeito Gustavo está muito tranquilo, dizendo que continua o interesse desse projeto, porém, depende de recursos federais. Se o governo federal liberar, nós teremos. Mas fora esse, que é o recurso maior, nós temos aqueles 400 milhões junto ao governo, Ministério das Cidades, que é para completar a linha verde, o BRT Leste-Oeste, a expansão do Leste-Oeste e o Inter 2. A prioridade maior tem sido do prefeito Gustavo Frutti em concluir a linha verde. Então, o compromisso aí com a região sul da cidade, avançar nas trincheiras que nós temos lá perto da Nicola Pelanda, tá? E principalmente ali terminar o trecho até o contorno sul, já está hoje aprovado pela Caixa, estamos fazendo sempre os projetos nossos, antes de ir para Brasília, tem que passar pela Caixa. E o 4.1, que é do solar até o Atuba, tá bem prontos esses 2 projetos e nós acreditamos que agora, em 2017, eles vão ser executados. Além deles, além da linha verde, nós temos já no Inter 2 a trincheira da Nossa Senhora Aparecida pronta para licitar, só dependendo de autorização do governo federal, lá próximo no Batel, na divisa ali, entre a Santa Felicidade e o Portão. Além disso, nós temos mais a obra do SEASA, a Leonora já comentou, está iniciando agora as asas do SEASA ali, foram quase 18 milhões em desapropriação e estamos agora com 13 milhões em obra. Junto com ela, também está começando agora, até o começo do mês, o viaduto Pompeia, Manuel Ribas, que já falamos da licitação, e de moradia, que foi um tema que está sendo polemizado aí, são mais de 10.800 moradias que o prefeito Gustavo Frutti já entregou. Nós temos hoje ainda 1.570 casas em andamento. Dessas 1.570, por problema de empresas ou repasse do governo federal, cerca de 250 casas tiveram problemas e paralisaram. Já foram retomadas, nós temos um contrato que é com o BID, que já foi retomado, é o Maringá e o Nori, e hoje só tem 80 casas que estão em processo de relicitação por problema de empresas. Vejam que isso se refere a menos de 0,5%
0,06% do total de casas entregues na gestão. Em relação aos CEMEIs, também não tem nenhum CEMEI parado. A gente vê muito no período eleitoral a tentativa de distorcer informações, mas não temos nenhum CEMEI parado. O que nós temos é em fase de conclusão, e aí tem toda uma documentação que precisa ser entregue pela empresa, e no período eleitoral você tem essas limitações de contratação, a lei de responsabilidade fiscal impõe os limites para a contratação. O prefeito Gustavo Forte não fez populismo, não fez demagogia e não quis entregar a obra à véspera da eleição. Por isso elas estão em fase de conclusão, sendo terminadas até o final do ano, e o objetivo é no começo do ano letivo todas elas já estarem em funcionamento. Perfeito. Com a palavra a secretária. Só mais uma informação em relação ao orçamento da segurança. Provavelmente nos dados que vocês identificaram, não está incluído também, além da função orçamentária, intra-orçamentária. Então, aqui eu tenho o último resumo do orçamento aqui do município, realmente passa de 127.200 e hoje está em 130 milhões de reais. Então, aproveitando, vereador Serginho, agradecer a disponibilidade dos vereadores, desejar muito sucesso aos vereadores que têm na sua alma a essência pela defesa da cidade de Curitiba, e sei que muitos de vocês estão muito firmes nessa defesa dos melhores ideais da cidade. Agradecer pela gentileza que sempre trataram a equipe da Secretaria de Finanças, a equipe da Secretaria de Planejamento, a toda a equipe de servidores da Câmara Municipal de Curitiba, sempre muito prestativos, e em nome da Aline faço um reconhecimento ao exaustivo trabalho que recompôs a Câmara Municipal de uma melhor imagem junto à comunidade curitibana. E a todos vocês o meu agradecimento e que sigamos em frente. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença da secretária Eleonora Fruit, o secretário Fábio Scatolin, em seus nomes agradecemos a presença de todos os servidores do município de Curitiba, o Antônio de Oliveira também, o contador-geral. Agradeço aos vereadores e à população que estiveram presentes nessa audiência.